Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui a gente está mostrando um pouco mais do nosso operacional, como a gente faz nossas entradas na IKEA Option. Nos vídeos passados a gente mostrou como a gente faz nossas marcações e nesse vídeo eu estou mostrando um pouco mais como eu faço de fato minhas entradas. Minha primeira entrada foi aqui no EURUSD, ele estava numa tendência de baixa aqui, com topos descendentes. Aqui havia uma região de suporte, um pouco mais embaixo aqui onde eu fiz a minha entrada, e aqui tinha uma outra região de suporte. Tá? Ele rompeu essa região aqui, buscou o pullback aqui, eu não fiz minha entrada aqui, não tinha visto essa entrada aqui, mas depois ele retornou para baixo e voltou a buscar aquele ponto que virou uma resistência, né, por ter tido um rompimento, confluindo com essa LTB, e eu fiz minha entrada de venda aqui, com R$ 125, um payout de 84%, com uma vitória de R$ 106, como vocês podem ver aqui. Minha segunda entrada foi aqui no AUDJPY. Tinha uma tendência de baixa aqui também, com topos descendentes, e criou um pouco mais abaixo aqui uma tendência de alta, uma micro tendência de alta. Havia uma região de suporte aqui atrás, que rompeu e virou uma resistência. Quando chegou nesse ponto aqui, ele rompeu as duas taxas e voltou buscando um pullback aqui embaixo. Ele teve confluência tanto nessa linha de suporte, quanto nessa LTB. Eu decidi não pegar minha entrada aqui nesse suporte, depois que foi rompido, né, se tornou um suporte. Eu decidi não pegar minha entrada aqui e pegar minha entrada um pouco mais embaixo quando tocasse também na LTB. Porém, deu win nas duas taxas, sem nenhum problema. Um win bem tranquilo, com R$ 230 de entrada, um payout a 85%, com R$ 195 de retorno. Essa terceira entrada aqui foi no AUDJPY. Repara aqui que tinha alguns topos aqui de resistência, né? Respeitado várias vezes. Tinha também uma linha de tendência de baixa traçada aqui numa macro tendência e uma LTA, linha de tendência de alta, na micro tendência. Eu apostei aqui nessa alta, ele rompeu essa região de resistência que ele tinha aqui atrás, rompeu novamente como suporte e eu apostei na tendência macro, na tendência de baixa. Então, eu fiz minha entrada quando ele retornou aqui para fazer um pullback de baixa, certo? Mas não respeitou minha entrada, foi uma entrada que deu um loss aqui de R$ 125. Minha quarta entrada foi aqui no EURUJPY, numa tendência de baixa aqui também. Ele tinha esse ponto de suporte aqui, já respeitado algumas vezes. Como estava numa tendência de baixa, eu esperei um fundo mais antigo, um fundo anterior, né? Foi nesse fundo aqui. Não quis fazer minha entrada aqui nesse ponto por conta disso e esperei que ele chegasse nesse fundo aqui. Quando ele chegou nesse fundo, eu fiz minha entrada com R$ 125, que deu vitoriosa aqui num payout de 84%, um retorno de R$ 105. Essa foi minha quinta entrada no EURUJPY, também numa tendência de baixa. Foi aquela um pouco depois, uma vela depois daquela que eu mostrei a última entrada. Eu entrei aqui e terminou aqui. Ele fez o pullback nessa região aqui, nessa região consolidada, fez o pullback confluindo também nessa linha de tendência de baixa. Fiz uma entrada aqui de Soros com R$ 230, com um payout também de 84%, saindo vitorioso aqui em R$ 193. Essa entrada aqui no EURUSD era uma região fraca, considerei uma região fraca aqui, uma linha de tendência de baixa, lá de trás, eu creio que 1h30 atrás, se eu não me engano. Eu peguei aqui por conta desse fundo, apostando num pullback nesse fundo com confluência nessa linha de tendência de baixa aqui. Porém, como vocês podem ver aqui, o preço teve força para vir buscar esses outros pavis aqui de trás. Ó. Eu abri uma nova janela para fazer uma entrada aqui, porém ele não chegou a buscar, não deu tempo de eu fazer a entrada quando ele buscou. Porém, nos últimos segundos aqui, ela voltou para minha taxa, voltou para a região onde eu tinha feito minha venda e deu uma vitória aqui de R$ 37. Essa aqui foi uma entrada no AUDJPY, uma entrada de venda, nessa região aqui de suporte, rompido que virou resistência, né? Eu apostei que ele continuaria nessa tendência de baixa aqui que estava lá de trás, porém não aconteceu isso e eu tomei um loss aqui de R$ 70. Essa entrada aqui no EURUJPY já foi mais no começo da semana aqui, como vocês podem ver pelo valor da banca. Foi uma região aqui de suporte, era uma resistência, rompeu, virou um suporte. Na IKEA aqui mostra um pullback bem pequeno,
um pullback com pouca movimentação, porém no MetaTrader estava um pullback um pouco maior, como vocês podem ver aqui. Era 50% da vela verde aqui, da penúltima vela, e eu fiz minha entrada a favor da tendência aqui. Porém com um win bem apertado aqui, como vocês podem ver aqui também. Aqui nessa entrada, no EURUSD, era uma região aqui de suporte, aqui no fundo, rompida, que virou uma resistência, rompeu de novo e veio fazer um pullback de baixa. Estava numa micro tendência de baixa, aqui na IQ. Quando ela retornou para fazer esse pullback, quando ela retornou nessa taxa, aqui nessa linha branca, eu fiz minha entrada de venda. Como vocês podem ver aqui, eu entrei com R$200, num payout a 87%, com um retorno de R$174. Essa entrada aqui no EuroJPY, como vocês podem ver aqui no MetaTrader, era um suporte aqui, uma resistência aqui atrás que foi rompida, né? Quando ela retornou aqui fazendo pullback, eu entrei a favor dessa tendência aqui de trás. Como vocês podem ver aqui também, deu um win bem tranquilo aqui nessa entrada do EuroJPY. Essa entrada aqui do EURUSD não estava marcada aqui no MetaTrader, porém era desse fundo aqui da IQ Option e esse pavio aqui do MetaTrader. Eu fiz uma entrada de compra aqui, quando ela retornou buscando esse pavio aqui embaixo, numa região de suporte. Eu entrei aqui com R$150, um payout a 87, com um retorno de R$130. Eu já tinha aberto aqui essa entrada no EuroJPY também, enquanto estava rolando essa aqui do EURUSD. Era uma região de suporte aqui atrás, foi rompido e um pullback de baixa aqui, bem simples a entrada. Entrei aqui com 150, um payout a R$87, R$130 de retorno. Essa entrada aqui no Audicad, uma região de suporte, aqui estava numa tendência bem grande de baixa aqui. Ela já havia respeitado aqui atrás, teve um respiro aqui e voltou nessa região aqui do fundo, uma região de M15. Eu fiz uma entrada de compra aqui, dividi minhas taxas na IQ, peguei um pouquinho de delay, mas não teve problema nenhum. Entrei aqui com R$200, um retorno de 198, porque o payout estava bem alto, 98%. Essa entrada aqui no Audicad era uma região de suporte aqui que esse pavio já havia respeitado. Quando ele retornou nessa região depois de 30 minutos, cada vela dessa aqui no meu MetaTrader são 5 minutos, tá? E aqui na IQ, 1 minuto. Quando ele retornou nessa região aqui, eu fiz minha ordem de venda, esperando que ele fosse fazer a correção do preço nesse momento aqui. Mas não foi o que aconteceu, ele continuou subindo e me deu um loss aqui de R$100 no Audicad. Logo em seguida, que ele me deu o loss aqui em cima, né? E retornou nessa região desses pavis aqui de trás, eu fiz minha ordem de compra aqui no Audicad, entrei com R$150, num payout a 80, um retorno de R$120. Então aqui foi um pullback de alta, estava numa movimentação muito alta aqui, muito rápida, uma movimentação de compradores, né? E aí eu fiz minha ordem de compra. Como vocês podem ver aqui, um win bem tranquilo também. Essa entrada aqui foi numa resistência do Audicad, era uma resistência de 8 horas atrás. Eu vou mostrar aqui para vocês. Repara que tinha uns topos aqui atrás, uma região um pouco consolidada aqui. E eu fiz minha entrada 8 horas depois dessa marcação aqui, tá? Aqui, como vocês podem ver, estava numa tendência de alta. Quando ela chegou nessa resistência aqui de 8 horas atrás, eu fiz um put. Um put já bem mais baixo, de R$50, porque eu já havia batido minha meta aqui. E como vocês podem ver, também deu um win bem tranquilo aqui. R$50 com um retorno de 40% a um payout de 80%. Então essa foi alguma das minhas entradas dessa semana. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e acompanha a gente lá na Wise Traders. A gente vai postar muito conteúdo de valor aí para vocês, beleza? Valeu, galera!